falar um pouquinho de China aqui, Rui. Até falando do último Kiné Insights que vocês soltaram, né? Que falou primeiro falou da Rússia, como ela teve que se reinventar de um tempo para cá. E a China está passando isso aí, que a força de crescimento dela foi muito movida por mercado imobiliário lá, mas que agora não está mais surtindo tanto efeito. E que agora ela encontra nesse ponto de inflexão, que ela precisa mudar a matriz de crescimento dela, né? E, em paralelo a isso, esse ano a gente tem um evento geopolítico que é bem importante, que é a eleição nos Estados Unidos, e é o que tudo indica, o Trump está caminhando aí para voltar ao governo, né? E o Trump, historicamente, é uma pessoa que já dificultou um pouco a vida da China, né? A China, nesse cenário, com uma possível eleição do Trump nesse sentido, como é que você enxerga tudo isso? Cara, a gente colocou a China, tipo assim, é interessante, né? A gente vê situações que a gente tenta entender, as analogias que a gente faz nas casas, para quem não conhece nossas casas, estão todas ali no blog da Quineia, mas a analogia que a gente faz é o seguinte, cara, que situação... Eu gosto muito do Richard Feynman, né? O Richard Feynman sempre falava isso, né? Você tem que entender ao ponto de que você consiga explicar em poucos minutos para uma criança de 6 anos o que está acontecendo, por mais complicado que o assunto seja. Que situação isso parece, né? E pareceu muito pra gente Crime e Castigo, né? Que é o livro clássico ali do Dostoiévski, né? Onde o Raskolnikov, que é o personagem principal, ele mata uma pessoa e ele tem que viver a dor ou a redenção daquilo, né? Por todo o livro, né? E é interessante que o Raskolnikov no livro, né? É meio nietzscheriano ali, no sentido de que ele achava que ele podia ser uma pessoa superior e que pessoas superiores podiam fazer aquilo. Ele perguntava por que Napoleão mata e nada acontece. Pode fugir da moral. Algumas pessoas podem fazer coisas que outras não podem, né? Uhum. E a China achou que podia fazer coisas que os outros não podiam também. Então por que Crime e Castigo? Porque a China, tipo assim, vamos colocar claro, o modelo chinês foi de absoluto sucesso, tá? Você pegou 1 bilhão de pessoas que estavam numa posição de paupérrima, miséria absoluta, e levou essas pessoas para uma renda per capita que é maior que o Brasil. Então o modelo acabou porque o modelo não funcionou. O modelo levou as pessoas de um ponto A para um ponto B. Mas daí no começo do modelo, você primeiro tem que acertar a parte agrária, né, para gerar excedentes. Daí você pega esses excedentes, é um modelo asiático isso, tá? Acerta a parte agrária, da parte agrária já gera excedente. Quando gera excedente, você começa a botar esses excedentes na indústria e foca para exportação. Daí você pega o sistema financeiro, fecha ele para que você consiga financiar essa indústria de exportação. Essa indústria de exportação te gera divisas. E como a indústria de exportação, você garante que o seu processo é de qualidade. Para você comprar alguma coisa, você compra um Toyota porque é de qualidade. Você não compra um Lada Rosso, ou não comprava um Lada Rosso porque é um lixo de carro, tá? Mas o que você vai fazendo? Fecha, garante que vai para exportação, vai pegando esse recurso e investindo em infraestrutura, né? Fecha todo o seu sistema financeiro, na verdade, dá um calote interno nas pessoas, quer dizer, paga menos juros do que o devido para a tua população, para que você possa financiar esse processo de infraestrutura e industrialização, que foi o que a China fez fantasticamente. Só que isso funcionou muito bem, só que é a queda do retorno marginal. A próxima ponte já não dá o mesmo retorno da primeira, a próxima fábrica não é tão eficiente como a última, e você chega a um ponto de retorno decrescente, até o ponto que tudo vai parar no mercado imobiliário. Na Ásia sempre é assim. Você vai investindo, até que quando os retornos marginais ficam cada vez mais decrescentes, tudo acaba no mercado imobiliário. E a China, tudo acabou no mercado imobiliário, e você começou a incentivar esse mercado imobiliário, quer dizer, se levantava morto a cada vez. Aquele filme do chefe que morre no final de semana, e os dois, tem esse filme aí, eu acho que um chefe muito louco, uma Weekend That's alguma coisa, em que as pessoas, os dois caras pretendem, fingem, né, que o chefe ainda está vivo. E a China fingiu que estava viva por algum tempo, só que chega um ponto que o que aconteceu? A geopolítica mudou. Eu acho que o principal... As pessoas perguntam assim, por que a China não faz o mesmo joguinho e não incentiva de novo? É porque a geopolítica mudou. E é muito parecido com a situação da Rússia de uma década atrás. Pega a Rússia de uma década atrás, estava crescendo de 2000 a 2010. Crescia super bem, se integrava no mundo. Tá? Então saiu do comunismo, se integrando no mundo, ótimo, crescendo super bem. Chegou 2010, 2020, a geopolítica mudou. O Putin quis suas ambições geopolíticas. O que ele teve que fazer? Na verdade, ele teve que fazer um cinturão de guerra ali, né? Ele teve que depender menos do mundo, ele teve que mudar a economia russa de forma que, se sanções fossem impostas, a Rússia conseguisse sobreviver. Que é o que aconteceu. Aumentou muito reserva. Aumentou a reserva, crédito foi restringido dentro da economia. Ele fez, na verdade, uma economia de guerra para permitir que, com a invasão da Crimeia e com a invasão da Ucrânia, que ele já queria fazer, a Rússia sobrevivesse. E foi o que aconteceu. Tá? Só que a Rússia, o crescimento de 2010 para 2020 foi imensamente menor do que o crescimento de 2000 a 2010. A China teve as ambições dela. O que o Xi falou? Olha só, eu não vou mais conseguir viver
incentivando o cara para comprar a quarta casa para fechar, porque nem alugar os caras alugam, os caras compravam e fechavam. Eu não vou conseguir manter assim, tá? A China está envelhecendo rápido, a China está... Cara, imagina a situação horrorosa que é a China hoje, cara. Porque você passou décadas de um filho, aí via esse processo de housing, tudo ficou caro na China, casa é caro na China, educação é caro na China, saúde é caro na China. Aí você tem um filho caro, o cara não tem filho, o pessoal continua tendo um filho só, mesmo podendo ter 2 ou 3 agora. A demografia é horrorosa, porque a demografia é exponencial, cara. Você tem 2 pessoas que só têm um filho, e depois essas outras 2 só têm um filho, a tua população cai muito rápido, mas muito rápido mesmo. Chega ao ponto que 4 avós têm um neto. Então, a velocidade que a pirâmide, a velocidade que a Coreia, se continuar essa taxa de natalidade, vai desaparecer a população é muito rápida, porque é exponencial. Da mesma maneira que foi exponencial levar o mundo de 100 milhões de pessoas para 8 bilhões, isso é exponencialidade. Você fazer o caminho contrário também é exponencial se você parar de ter filho. Tá? Então, o cara disse assim, cara, eu tenho que mudar essa economia. Vamos começar a fazer o nosso war chest. Aí a China já mudou várias políticas há bastante tempo. Daí diz assim, olha, casa é para viver, não é para especular, tá coisa em empresa de tecnologia, tá coisa em empresa de saúde, tá coisa em empresa de educação, destruiu a bolsa chinesa nesse processo e começou a dizer assim, eu vou investir para as indústrias do futuro. O que é a indústria do futuro? Carro elétrico, semicondutor. Aí, cara, quando você chega, mas você chega a um ponto, cara, que você começa a incomodar, né? Aí chegou o cara e disse assim, semicondutor, você precisa da minha tecnologia. Os Estados Unidos dizem, você não faz nada no mundo hoje sem tecnologia americana para semicondutor. Quem faz os chips são a TSMC. A TSMC faz uma tecnologia primariamente americana. Tá? O equipamento são de empresas principalmente americanas, tá? Que vendem ele para... Se os Estados Unidos disser amanhã você não vende mais esse equipamento, você não faz mais nada. Tá? E os designs dos chips da NVIDIA, da Apple, são todos designs americanos. E os softwares que facilitam esse design são de tecnologia americana. E as patentes que permitem que você faça são de tecnologia americana. Se você disser não faz, não faz. Tá? E foi o que os Estados Unidos disse para a China, olha, você não vai mais fazer. A gente vai cortar isso de você, vai cortar o chip de AI de alta tecnologia, vai cortar acesso a maquinário, tá? E vai trazer esses chips para os Estados Unidos, vai fazer o processo de incentivar a produção de chips dentro dos Estados Unidos. Cara, daí já gerou dificuldade aqui. Carro elétrico. A China faz carro elétrico hoje como ninguém. Tá? Pessoal, até o Elon Musk falou, cara, tipo assim, eu sempre dei risada da questão da Tesla. Eu acho que o mercado é o seguinte, tá? O mercado, pro gestor de hedge fund, que é o caso do multimercado, ele tem ativos que ele nunca deveria olhar, nunca deveria tocar. Tá? Ativo que é permeado por pessoa física, um cara de hedge fund nunca deveria tocar esse ativo. Tá? Porque deixa a pessoa física... GameStop, tá? Aquela loucura toda. Deixa o cara. Tá? Supermicro, deixa o cara. Tesla, deixa o cara. Entendeu? Porque quando a coisa está completamente fora de fundamento e completamente fora da mão de pessoas racionais, deixa as pessoas. Tá? A Tesla foi, eu acho que um caso desse. Eu acho que deixa as pessoas trabalharem Tesla. Não é para mim. O que aconteceu, na verdade, o chinês começou a fazer carro elétrico super bem, bateria super bem. Tá? E até puxando esse assunto, eu acho que foi hoje, eu vi um gráfico de como a produção e a exportação de carro chinês explodiu assim de 2020 até hoje, passou todo mundo, passou todos os países. Mas eles chegaram para o banco e disseram assim, olha, menos mortgage, mais empréstimo para manufatura, particularmente carro elétrico e semicondutores. Só que a Europa que está começando a olhar, cara, os Estados Unidos já olhou e disse não, né? A Europa está começando a olhar e diz assim, cara, putz, vai acabar com a minha indústria. Né? E vai acabar, porque os caras fazem muito melhor. O chinês, quando chega no ponto que ele realmente domina daquela tecnologia, se é tempos e movimentos, por que o europeu faz melhor que o americano? Tempos e movimentos, né? Criatividade, o americano destrói. O europeu é zero criatividade perto do americano. O europeu não tem uma empresa de tecnologia decente, tá? Que tinha era a ARM, que faz design de chips, né? Tecnologia para design de chips, mas não tem empresa de tecnologia decente na Europa. A ASML, né? Que faz também um maquinário de ultravioleta para semicondutor, mas é a exceção. O que tem na Europa é a exceção. O europeu não sabe criar, mas o europeu sabe fazer tempos de movimento, sabe fazer produção de precisão, engenharia de precisão. O europeu é bom nisso. O americano não é tão bom quanto o europeu, tá? Tanto é que eu prefiro voar de Airbus que de Boeing recentemente, tá? Mas o que o chinês sabe fazer? Engenharia de precisão. Ele sabe fazer super bem, cara. E está começando a incomodar enormemente a Europa no mercado automotivo. Rapidamente vão chegar e vão dizer assim, cara, não também, senão vai matar a nossa indústria aqui dentro, né? Grande parte do mundo é um grande protecionismo.
Então, a China chega num momento em que essas apostas começam a ser cerceadas internacionalmente. E você tem, cara, vários ativos ali. Quando você está 10, 15 anos nesse processo de retornos decrescentes se incentivando no mercado imobiliário, lógico que as empresas de property já quebraram. Mas você tem vários balanços pela tua economia que tem que ser resolvidos. Estou dizendo que a China não tem capacidade de resolver, não. Tem. Mas são vários balanços que eles vão ter que lutar para resolver. A casa está desarrumada. Entendeu? Não é, tipo assim, você está com pneumonia. Não dá para você sentar e dizer assim, ah, não, cara, pô, eu estou com pneumonia, eu vou dar uma corrida hoje de manhã. Não, você está com pneumonia, cara, vai para a cama. Está muito descansada, entendeu? É melhor. Você vai perder 1 dia, 2 dias de trabalho, mas você vai voltar melhor, você vai voltar recuperado. Não dá para sair correndo, senão você vai para um antibiótico pesado, pode ser pior. A China está na hora de estar com pneumonia, está na hora de dar uma parada, entendeu? E a gente acha isso, a gente acha que vai ser um processo de 1 década, de você reajustar. Não acho um desastre, acho que a China não é nenhum desastre, até porque as dívidas são em renminbi, o sistema é fechado, mas vai dar aquela parada para que um novo modelo, que a China precisa de um novo modelo. Aquele modelo serviu até aqui, agora precisa de um outro modelo. Esse modelo vai doer, porque eu quero fazer carro elétrico, vai bater em interesse de outros países. Eu quero fazer... Quando você vendia blusinha, né, o pessoal diz, blusinha tudo bem, eu não quero fazer blusinha, você pode vender blusinha à vontade. Pô, eu vou vender você semicondutor de ponta. Pô, semicondutor de ponta não, cara. Semicondutor de ponta, você vai bater comigo aqui, que é a minha cadeia de valor. Então vai gerar dor, e daí gera geopolítica. E a China tem tensões geopolíticas. Trump vai chegar, bota tarifa de importação, vai doer na China. Entendeu? Então a gente tem que se preparar, você tem que fazer um war chest, você tem que fazer não sei como é que fala war chest em português, vai ter que fazer uma reserva ali para tempos difíceis. A teoria dos jogos, né? Isso vai ser difícil. Olha só, eu sempre falo, cara, países às vezes passam por... Eu não sei se é esse o caso não, tá? Mas países às vezes mudam da noite para o dia. Da noite para o dia. Lenin tinha aquela frase maravilhosa, né? Que tem décadas que nada acontece e dias que décadas acontecem, né? Então, eu lembro do Brasil, por exemplo, de 80, depois da segunda crise do petróleo, que o Brasil era o país mais crescendo no mundo e passou a ser um país estagnado. A gente mudou da noite para o dia. A gente foi o tigre latino-americano dali, depois da Segunda Guerra Mundial até 1979, ali mais ou menos, e depois passou a ser um país quebrado, e quebrado por década. Entendeu? Você teve o Japão, que foi o grande caso de sucesso, e depois de 90 foi um país estagnado por década. Você pega vários casos, Estados Unidos, 1929, um país que teve um período incrível de crescimento estagnado por 1 década depois, né, de 30 ali, só foi se recuperar com o New Deal, mas só foi se recuperar mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vários modelos... Por que aconteceu isso? Porque o modelo americano também se exauriu. O modelo da industrialização americana, que começou ali com os robber barons, com Carnegie, com Vanderbilt, com aquela coisa toda no final do século XIX, começo do século XX, ele foi se exaurir em 29. Entendeu? O modelo japonês foi se exaurir em 1990, o modelo chinês se exauriu agora. Então, o modelo brasileiro se exauriu, tá? E a crise do petróleo, logicamente, compôs o problema. Até porque, tipo assim, o Brasil nunca conseguiu competir com a abertura global. Enquanto tudo era fechadinho, o Brasil sabia fazer bem. Mas o que o Brasil não sabe fazer é se integrar em cadeia global, né? A gente se perdeu ali no meio do caminho. Então pode ser que a China esteja passando por um processo desse. Eu me lembro que na crise de 2008, eu vi a Itália sair da produção industrial que ela tinha em 2007 e parar na mesma produção industrial, se eu não me engano, de 1989, uma coisa dessa. A quantidade de produção industrial perdida foi enorme. Porque é tal negócio, tem dias que décadas acontece. Então pode ser que a China esteja passando por um processo desse. O que não é... As pessoas dizem assim, mas você vai investir. Como é que você vai investir nisso? A verdade é o seguinte, a gente faz cenários e a gente vai testando esse cenário todo dia. Tá? Se eu vou fazer um cenário desse tipo, eu quero ver o cenário clássico, o dólar vai deixar de ser a moeda de referência. Quantas vezes você já ouviu isso? Você acha que algum investimento, algum trade que você vai fazer na vida, você vai fazer baseado nisso? Não dá, cara, não dá, você não sabe. E o dólar, na verdade, passou recentemente por um período de valorização enorme em relação às outras moedas. Esse ano já está se apreciando. Então não dá para você investir dessa maneira. O que você faz? Você faz teses, né? Algumas delas são cíclicas, são mais de curto prazo, algumas são mais estruturais, e você vai testando essas teses a cada dia. Eu acho que a China é uma tese a ser testada a cada dia. Eu quero estar em equity chinesas, eu prefiro estar no Brasil. Tá? Porque eu acho que se a China andar, o Brasil vai andar junto. Eu acho que a China está causando problemas para o Brasil no momento. Se a China não for um desastre, eu acho que o Brasil, na valorização que está, com corte de juros aqui dentro, corte de juros lá fora, crescendo bem, eu acho que as revisões do PIB brasileiro devem ser para cima, tá? Acho que o mercado vai revisar o PIB brasileiro para cima.
Eu acho que bem, eu acho bom, eu não preciso estar do outro lado do planeta. Também tem muito isso também, é muito difícil você treinar o outro lado do planeta, né? As coisas estão acontecendo quando você está dormindo. Você acorda, eu por muito tempo, eu tive uma primeira vez, eu fiz um fundo de Ásia, né? Você quer fazer global, eu fiz um fundo de Ásia trabalhando de Londres. E naquela época não tinha Google Translate, não tinha nada disso. Então eu chegava de manhã, tinha uma ação minha caindo 10% no Japão, e eu abria a Bloomberg, era tudo ideograma japonês, e eu ficava rezando para alguém traduzir aquilo para mim. Porque eu não sabia. Não tinha translate, não tinha GPT. É muito difícil você não estar na tua time zone. A tua time zone é fundamental. Porque o mercado é uma coisa um pouco de paranoico, cara. Se você é como se fosse uma coisa de atleta. Ou você está 100%. Outro dia eu vi uma coisa interessante na TV americana, que eles fizeram uma pesquisa de que perguntaram para um americano médio assim: vem cá, se você jogar contra um profissional da ATP, qual é a probabilidade que você tem de você ganhar um set? Um set não, você pegar um game. 4 pontos. 4 pontos. Qual é a possibilidade de você ganhar um game? 52% disse que ganhariam um game de um profissional da ATP. 52%. Inclusive os acima de 60 anos, acho que o número era 40 e alguma coisa. Tá. E eu vi o Andy Roddick, que já foi... eu fiz o Ice Open, né, o Roddick, que já foi um dos maiores tenistas do mundo. Ele dizia assim, cara, olha só, eu já fui número 1. Eu, na situação que eu estou aqui hoje, ele é um cara jovem, bem jovem ainda, não se aposentou há muito tempo atrás, dizia, eu não ganho um game do Djokovic, eu não ganho. Não vou ganhar um game de um profissional de primeira linha no momento, né? E eu acho que as pessoas, às vezes, têm essa visão de que é fácil investir. Tipo assim, você pode ganhar de um profissional e você vai... cara, é difícil. Você tá... O investimento é uma coisa de atleta. Você está todo dia em cima daquilo. Você está em cima daquilo igual uma águia. Você é paranoico em cima daquilo ali. Então, se você treina uma geografia que não é a tua, você não está agindo como um atleta perfeito. Entendeu? Você pode até treinar no ponto de vista do beta daquela região. Você pode treinar mais no macro daquela região, mas vai ser muito mais difícil para você do que você treinar a tua time zone. Investimento é especialismo. Especialismo, paranoia, treinamento está em cima.